Hoje eu quero te mostrar como faz muito sentido você entender o objetivo de todo o livro da Bíblia, para que você possa entender os capítulos, para que você possa entender os parágrafos, os versos da Escritura, tá bom? Então, se você quer aprender isso comigo, fica aqui no vídeo, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito para você. Olá, e nós estamos aqui para mais um vídeo do Projeto 183. São 183 dias aprendendo a estudar os Salmos, aprendendo a estudar as Escrituras, na verdade, através do livro de Salmos. Hoje, no dia 139, nós vamos estudar o Salmo 120. Eu separei ele aqui na Nova Versão Internacional para lermos o texto. Mas antes de ler o texto, eu quero convidar você que já tem aprendido com a gente, que tem assistido os nossos vídeos, a se inscrever no nosso canal do YouTube, ok? Tem aí o botãozinho aí embaixo, você já sabe. Também a se inscrever no nosso canal no Telegram, que é por onde a gente tem enviado todos os avisos das novidades, dos vídeos que a gente tem feito. Eu tenho mandado algumas mensagens de áudio para os irmãos ali no canal do Telegram, justamente no sentido de que cada um de nós esteja mais próximo ali ou mais motivados diariamente para estudar as Escrituras, ok? Então vamos lá. Lembrando que tem uma novidade quentíssima aí para agora começo, tem uma para começo de dezembro, ok? Já quero falar que eu vou abrir nova turma para o nosso curso, para o Desafio SMB, ok? Então vou abrir essa nova turma, mas você vai ficar sabendo logo mais aí sobre como se inscrever, como fazer parte, enfim. E eu tenho uma outra novidade que eu estou preparando, estou vendo como eu vou viabilizar isso, como vai ser toda a forma de fazer isso, mas já vou te adiantar. É uma ideia de conhecer toda a Bíblia, assim, realmente num tempo recorde, vamos dizer. Mas eu estou preparando, nós vamos falar sobre como isso vai acontecer, ok? Nas próximas semanas, tá bom? Vai ser até meados de dezembro, até o meio de dezembro ali, eu vou anunciar e a gente vai fazer um evento aí para isso, ok? Bom, então vamos lá para o texto do Salmo 120. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Bom, o que eu quero trabalhar com vocês aqui, pelo fato de estar bastante claro no texto e facilitar a gente a observar isso aqui nesse texto, para que a gente possa então ir para outros textos e observar a mesma coisa, é o fato de como você pode identificar o tema do texto, o objetivo do autor no texto. Quem está no 183 desde o começo ou que assistiu o primeiro vídeo do Projeto 183, foi feito lá em 1º de julho, ok? Vai se lembrar que quando iniciamos o livro de Salmos, nós falamos que o texto de Salmos, ou todo o livro de Salmos, faz questão de dividir dois tipos de pessoas que existem no mundo. Então, quais são esses dois tipos de pessoas que existem no mundo? Deixa eu colocar aqui. Os Salmos dividem as pessoas em dois tipos. E em todos os Salmos nós vamos ver essa divisão, ok? Deixa eu colocar aqui. Primeiro tipo de pessoa, os justos. Ou seja, as pessoas que procuram servir a Deus. Justos ou, deixa eu colocar aqui, piedosos. Aqueles que procuram viver uma vida em piedade, uma vida
em santificação, uma vida que agrade a Deus, ok? E o segundo tipo de pessoa é, por definição, os injustos ou os famosos ímpios, ok? Então, são esses dois tipos de pessoas que os Salmos nos apresentam, certo? E, ao longo dos Salmos, a gente vai encontrando características de cada um desses dois tipos de pessoas. E nesse salmo aqui, é demonstrada exatamente esta divisão, falando de uma característica de cada um desses tipos de pessoas. Você conseguiu já identificar qual é essa característica que é realmente o tema central desse texto? Você conseguiu perceber isso? Se conseguiu, coloca aí nos comentários. Coloca aí, olha, eu já percebi logo na primeira leitura que a característica que o salmista aqui fala é tal característica. Se você não conseguiu perceber ainda, então acompanhe comigo, identificando algumas coisas no texto. Veja só. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Aqui até tem alguma coisa, mas não está de forma direta. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. As palavras que eu grifei, ou os termos aqui, as expressões que eu grifei, elas trazem ideia de fala, a ideia de algo que é comunicado. Então, ele traz esta característica. Olha só, ele começa falando sobre ele clamar a Deus, e ele clama a Deus de forma justa, de forma piedosa, ele clama a Deus para que o livre de pessoas que falam mentira, que falam de forma traiçoeira, de forma enganadora. Então, ele já introduz o texto nesse sentido, e aí ele fala sobre o que Deus fará, sobre como tem sido a sua vida, e, por fim, ele conclui, olha, eu sou uma pessoa de paz, eu sou um homem de paz, mas ainda que eu seja alguém que só fale de paz, eles só falam de guerra. Então, a grande característica que o texto aqui está preocupada em demonstrar a diferença dessa característica num justo e dessa mesma característica no ímpio é exatamente o uso da língua. É isso. Olha só, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, embora tenha uma ali meio velada, mas enfim, essas 7 pelo menos são muito claras no sentido do uso da língua, no uso da palavra. Então veja como a gente pode identificar. Aqui, ó, quando eu comecei falando sobre isso com vocês, nós percebemos o objetivo do livro aqui no texto, porque o texto faz essa divisão entre quem é justo, quem é piedoso e os injustos ou ímpios. E ele faz essa divisão ao falar do uso da língua, que é o tema dele aqui nesse texto. Veja só como é simples a gente, quando conhece o objetivo de todo o livro, a gente perceber também esse objetivo sendo desenhado no decorrer do livro, né? E nos capítulos do livro, nos versículos do livro, a gente vai percebendo isso se formando, isso sendo apresentado a nós. Por isso é muito importante conhecermos qual é o objetivo também do livro como um todo, ok? Então, que Deus te abençoe. Vamos aproveitar aqui e fazer uma aplicação bem rápida. Use a sua língua de forma piedosa. Use a sua língua para falar o bem. Use a sua língua para falar a verdade. Use a sua língua para motivar as pessoas. Use a sua língua para abençoar as pessoas. Não no sentido de
eu te abençoo, eu profetizo, não nesse sentido, mas no sentido realmente de desejar e fazer e falar o bem ao seu próximo, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.